Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez, vivendo momentos de incerteza, de insegurança, pelo período que nós estamos vivendo, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem cuidado de cada um de nós. E dando prosseguimento ao nosso estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos estar estudando mais um tema da Convenção Batista Fluminense, da revista Palavra e Vida. E nesse bloco de estudo fala vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E dentro deste bloco de estudo, o tema que nós vamos abordar é sobre Moisés, né, que fala que quando a adversidade é a insegurança. Nós sabemos e conhecemos Moisés, da história que a Bíblia narra sobre esse personagem, e mesmo antes do seu nascimento ele já enfrentava adversidade, e a sua família já enfrentava insegurança, né? Porque nós sabemos que por parte de Faraó, né, o Egito, os israelenses, o povo egípcio, né, e tinha uma ordem para que os meninos que nasceram naquele tempo, eles deveriam ser mortos, né, afogados no rio, e as parteiras deveriam fazer isso. Então Moisés já estava, antes mesmo de nascer, já havia um decreto sobre uma sentença de morte sobre a sua vida. Então fica pensando, né, a família já estava vivendo essa adversidade, né, vivendo esse momento difícil. Mas a gente vendo o texto, né, o texto de Moisés aí no capítulo 1, passando pelo segundo capítulo, pelo capítulo 4 de Êxodo, né, e algumas citações que tem lá em Deuteronômio, vamos ver também uma citação lá em Hebreus, no livro de Hebreus o autor vai falar a respeito. Então nós vemos que Moisés já tinha na sua concepção de vida, já vivia momentos difíceis. Mas nós sabemos que o nosso Deus, mesmo nos momentos de adversidade, de insegurança, Ele é aquele que está conosco, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém de pé. E por providência de Deus, aquelas mulheres, aquelas parteiras, elas não cumpriram aquilo que foi a elas determinadas, né? Temos certeza que foi providência de Deus. Então aqueles meninos não foram mortos e foram poupados. E lá na frente nós vamos ver que o povo hebreu, ele crescia e se fortalecia. E isso cada vez mais se tornava angustiante para o faraó. E pela história de Moisés nós sabemos que ele foi, após ele nascer, né, nascer, a sua mãe, juntamente com a sua irmã, e colocam Moisés ali no rio, e pela história que nós conhecemos, que a Bíblia nos narra, a filha de Faraó estava banhando naquele rio e recolhe aquela criança, e aquela criança hebreia ela é criada como um egípcio ali no palácio. E ele se torna um príncipe, né? E no decorrer da história a gente vai vendo a história de Moisés, né? De um ambiente seguro, né? De um ambiente com todos os status de poder, ele vai crescendo naquele ambiente, vai se tornando uma pessoa poderosa ali, mas alguma coisa Deus já havia reservado, como falei, desde o nascimento dele para ele. Assim como Deus reserva para cada um de nós, que Deus é aquele que escreve a nossa história antes mesmo de nós. A palavra fala que antes mesmo de nossos ossos ser formados, ele já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Não foi diferente com Moisés. E ele, como falei, ele crescia, se tornou um jovem, né, e um homem formado. E naquelas suas andanças para ele, naquela sua caminhada, ele se depara com uma situação. Dois egípcios contendendo um com o outro, e ele toma um partido e ele acaba contendendo com os hebreus, melhor dizendo, o egípcio contendendo com os hebreus, e ele toma partido do hebreu e ele mata aquele egípcio. E a palavra de Deus fala que ele ocultou o corpo, né? Além de ser um crime, ele não escondeu o corpo, né? Ele sob a areia, ele esconde aquele corpo. E não passando muito adiante, né? Ele se dá
em outro episódio, né, que tem outro entreveiro, agora não mais um egípcio com um hebreu, mas sim dois hebreus, né, ou alguém do seu próprio povo, né? E Moisés se depara com aquela situação e ele vai tentar fazer ali uma mediação para que aquela contenda termine. Mas para surpresa dele, né, é, ele foi interpelado por aqueles homens. E disse assim: pois quem foi que estabeleceu você como mediador ou como juiz dessa situação? Né? Quem é você que pensa para fazer isso? Você vai fazer com a gente mesmo que você fez com aquele egípcio? Você o matou? E numa linguagem nossa do nosso dia de hoje, né? A ficha de Moisés cai. Então ele percebe que não estava mais oculto. O que ele fez não estava oculto. E a palavra de Deus fala que aquele homem assustado, né, amedrontado, inseguro, ele foge. Né? E aí a cabeça dele agora está a prêmio, né? Porque ele mata um homem, então agora ele está sendo procurado. E a palavra de Deus vai falar que ele foge e ele chega até um poço e ali tem algumas mulheres retirando água, né? E e elas estão ali também sobre uma determinada pressão de alguns homens que não querem deixar ela tirar água, tentando maltratá-las, e Moisés toma partido daquela situação. Afugenta aqueles homens, tira água para aquelas mulheres, elas dão de beber ao rebanho, né? E voltam para a sua família e voltam para o seu pai. E elas narram o que havia acontecido. Nós estávamos lá no poço, tirando água, aí teve um problema, mas um homem veio e defendeu a gente. Um egípcio, né? Ela citou, um egípcio defendeu a gente, né? E aí o pai perguntou: vem cá, vocês deixaram esse camarada embora? Onde é que está esse camarada? Onde está esse homem? Manda chamar ele. E a palavra de Deus chama ele, Moisés chama, e ele ali come com aquele homem, né? E ali Deus começa a escrever uma nova história na vida de Moisés. E Moisés começa a trabalhar ali, ele passa a ser pastor de ovelha, ele vai se envolvendo com aquela família, e ali daquela família ele adquire a sua esposa, né? E a palavra de Deus fala que Moisés, numa daqueles seus passeios, ou daquela sua condução daquelas ovelhas, Moisés chega até o Monte Horebe e ali ele tem um encontro com Deus, né? E Deus vai falar para ele: Moisés, olha, tira teus pés, que a terra onde você está pisando é um lugar santo, e eu tenho um projeto para você, né? Eu tenho uma missão para você, Moisés. Você vai libertar o seu povo, o nosso povo, né? O meu povo você vai libertar. E Moisés, né, tenta dar aquelas escapadas que nós conhecemos, né? Mas como é que pode? Alguém vai me dar ouvido? Eu, um pastor de ovelha, alguém que já, né? E ele ficou com medo daquela situação, né? Mas Deus começa a preparar Moisés e fala para ele, em determinado momento: todo aquele povo que te perseguia, ele já não existe mais, já morreu. Se prepara, que agora você vai ser o libertador do meu povo, né? E Moisés agora recebe essa incumbência, né? Mas mesmo assim nós conhecemos a história, e ele vai falar que tem uma certa dificuldade, mas Deus quando provê, ou Deus quando estabelece a sua missão, ele já nos conhece, como eu citei aqui anteriormente, né? Ele já nos conhece desde a nossa formação, antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, já nos conhece, né? Então nós não podemos nos desculpar ou dar desculpa para Deus, porque se nós temos alguma dificuldade, quando ele nos escolhe, ele já sabe da nossa dificuldade, né? E o apóstolo Paulo cita bem isso, né? Que ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então a nossa força, mesmo nos momentos de adversidade, de fraqueza, de insegurança, de incerteza, a nossa força vem do Senhor. E não foi diferente assim com Moisés, né? Assim como nós estamos vivendo nos dias de hoje, como eu falei lá no início, nós estamos vivendo momentos de insegurança, de incerteza, de não saber o dia de amanhã, o que vai nos afetar, o que vai nos afetar o nosso estado, o nosso município financeiramente, politicamente, né? Nós vivemos incerteza. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor é aquele que peleja, que luta as nossas batalhas. É aquele que está conosco nos momentos de adversidade.
Ele está conosco nos momentos que nós nos alegramos, mas Ele também está nos momentos difíceis da nossa vida. Não foi assim só com Moisés, mas com vários personagens. Mas o foco aqui é o Moisés, né? Nós estamos falando. E aqui diz assim, que algumas vezes a insegurança surge quando pessoas não conseguem ter iniciativa diante de atividades que gostaria de participar ou de exercer. Então essa é uma pergunta para mim e para você. Quando você tem que fazer algo que você desconhece, mas que você foi convocado para aquela situação, você tem confiança? Você é seguro no que você vai fazer? Né? E quem é que você consulta para poder exercer aquela atividade? Né? Então nós vemos aqui, interessante que na história de Moisés, né? Então nós vemos aqui que Deus vai até Moisés. Então quando nós nos prontificamos, mesmo com medo que nós venhamos a ter, mesmo daquelas dificuldades que nós possamos ter, Deus é aquele que vai nos ajudar a pelejar a batalha que Ele mesmo confiou a cada um de nós. E não foi assim diferente com Moisés. Então aqui, a pessoa pode se sentir insegura porque não sabe resolver determinada situação, ou porque não sabe mesmo e acha que nunca saberá. Insegurança pode também levar a outras situações, como o autor aqui diz, até a depressão. E nós vemos muitas pessoas por aí que no momento que nós estamos vivendo, elas se encontram inseguras, ficam com medo de todas as coisas, ficam com medo de pessoas, de locais, de se locomover, né? Mas é o momento que nós estamos enfrentando, né? Mas Deus é conosco, Ele está ao nosso lado, né? A palavra fala que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então essa é a certeza que nós precisamos ter, e tenho certeza que a certeza que Moisés também nutriu ali, porque Deus havia escolhido para liderar aquelas situações. Situações que gerem insegurança. O ser humano é inseguro e depende em várias fases da vida, ao nascer, né? E durante toda a sua trajetória. Como eu falei, não foi diferente com Moisés. Ele já bebê, ele já enfrentava uma vida de incerteza. Foi lançado naquele rio, um cestinho de junco, aquele cesto poderia ter virado, tombado, ele poderia ter se afogado, né? E a sua irmã ali o acompanhou durante aquele trajeto até ele ser tirado das águas, né? Moisés é aquele que foi tirado da água. Mas era uma incerteza, mesmo ele já ali no seu nascimento ele já vivia uma incerteza. Então nós podemos observar que ao longo da nossa vida nós vamos ter dificuldades. As dúvidas elas vão nos perseguir durante toda a nossa existência, porque isso faz parte da nossa vida, né? Porque o pecado nos levou a muitas inseguranças, que o próprio homem contra o próprio homem, né? A justiça, né? A insatisfação, a incerteza, a dor, as doenças, né? O caos social, o político, o moral. Então, todas essas circunstâncias e muitas outras vão nos cercar ao longo da nossa existência. Então, nós vamos ter incertezas, vamos ter insegurança. Mas a palavra diz, no mundo tereis aflições. Jesus disse. Né? Então, isso faz parte da nossa vida. Mas ele diz assim, olha, a gente precisa ter bom ânimo. Ou seja, você precisa se apoiar em alguma coisa para você continuar em frente. Porque se você ficar amedrontado, ficar com medo de realizar as coisas, você vai ser tragado. Então nós não podemos ser alcançados pelas nossas incertezas, pela nossa insegurança. Então nós precisamos ter bom ânimo. E ele diz aqui, vencendo a insegurança com Deus. Moisés conhecia Deus dos israelitas. Ele teve o seu primeiro encontro com Deus lá no Monte Horebe, que eu falei. Ele ouviu Deus falar com ele. Né? Interessante, né? É que ele não sabia quem era, em princípio. Mas depois, pelaquela conversa, pelaquela chamada dele se prontificar, estou aqui, e Deus fala com ele, e ele começa a entender que realmente o propósito de Deus, nós não podemos fugir do propósito de Deus, que nós temos que cumprir aquilo que Deus determina que nós venhamos a cumprir. E diz aqui, como Moisés podemos vencer a insegurança, como Moisés podemos depender de Deus, nos aproximar dele. Moisés aprendeu que ter intimidade com Deus não
E não houve mais profeta em Israel como ele, que conversava com Deus face a face. Né? E o texto lá em Deuteronômio, no capítulo 34, 10, vai dizer isso. Lá em Êxodo vai falar também, e que diz que o seguinte, que não houve em Israel nenhum outro profeta como Moisés. Então nós vemos que do momento de um tempo de insegurança, de incerteza, agora ele é transformado em alguém que tem intimidade com Deus. Então, mostrando que quando nós colocamos sobre Deus as nossas ansiedades, quando colocamos sobre Deus as nossas incertezas, Ele vai cuidar de nós e vai nos fortalecer. E dificilmente, né, nós vamos ter uma intimidade como Moisés teve, mas nós podemos cada dia que se passa a ter mais intimidade com Deus, para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele possa nos surpreender, assim como Ele surpreendeu a Moisés. Todos aqueles feitos que nós conhecemos, né? Faraó lá apertando o povo, né? Moisés ia adiante de Faraó, Faraó apertava o povo, e Moisés ia adiante de Faraó, e Faraó apertava o povo, mas Deus deu o escape. Em meio a todas aquelas dificuldades, insegurança, incerteza, Moisés não queria liderar o povo, que coloca desculpa, que ele é inseguro, que ele não consegue falar, e Deus vai quebrando todas aquelas barreiras. Então, quando nós, mesmo com a nossa insegurança, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, é Ele que vai nos surpreender, nos dando aquilo que é necessário para nós vencermos as batalhas, as lutas que se colocam adiante de nós. E ele aqui, o autor faz pelo menos 3 perguntas, mas eu vou fazer 2 dessas 3 perguntas. Ele diz assim: como você reage diante das adversidades que trazem segurança? Então, né, a palavra diz que primeiro a gente precisa buscar Deus, né, em primeiro lugar, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Então, isso aí é básico. Nós precisamos procurar a Deus. E em meio a todas essas situações. Então, o que você faz quando você, numa situação de insegurança, além de buscar a Deus, o que você faz? Você se esconde? Você se prontifica? Pense nisso. E o segundo questionamento que ele faz aqui: que conselho você daria para alguém vivendo situações de segurança? Se você é uma pessoa segura, sabe que Deus é o seu redentor, que é aquele que peleja as batalhas por você, como é que você aconselharia alguém, ou como é que você abordaria alguém que tem insegurança? Né? E a palavra de Deus vai nos dar vários versículos para nós termos a certeza. Né? Paulo fala, como eu falei, um dos que a gente conhece bastante, né? Lá em Filipenses: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Né? No momento de adversidade, Paulo não fugia, mesmo com situações adversas, ele não fugia da batalha. E assim também nós não podemos ou não devemos fugir da batalha. Então, quando a adversidade é a insegurança, ela não pode permear, não pode dirigir a sua vida, porque quem nos conduz é o Senhor. Ele fala que ele quer nos abençoar, mas por isso a gente precisa ouvir a sua voz. Né? Ele fala que quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele está pronto a nos atender. Ele não vai fazer aquilo que eu quero, mas Ele faz aquilo que Ele tem determinado para cada um de nós, antes mesmo de nós nascermos. Como eu falei aqui, que Ele já nos conhece, com a sua própria palavra afirma isso. Porque Ele quer nos levar a lugares seguros. Ele quer tirar de nós a insegurança, a incerteza. Quer colocar nossos pés em lugares seguros. Quer colocar a nossa casa sobre a rocha. Quer fazer com que nós venhamos a frutificar em meio a toda a adversidade. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, possa falar ao seu coração e que você possa esmiuçar mais essa lição e tirar proveito para a sua vida e para o seu cotidiano, né? Para que você possa ser uma pessoa insegura. Não venha ser uma pessoa insegura em meio a qualquer adversidade que possa vir. Seja a dor, como a Bíblia fala, que a dor, tribulação, seja o perigo, a fome, a nudez, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Pense nisso. Que Deus possa abençoar a sua vida e fortalecer o seu coração. Graça e paz.